maravilhosa, trazendo esse tema que eu estou bastante curiosa, com muita vontade de escutar você. Então, convidamos Denis para entrar aqui na nossa live. Opa, Denis, que Boa maravilha! noite! Boa noite! Tudo Que bem? bom, Denis. Eu estava dizendo, não sei se você estava na hora que eu estava falando, de um ano atrás, que nós tínhamos feito a você o convite de vir até o Viana fazer a palestra presencial, né? Ia ser Isso, exatamente você quando tudo fechou. foi. Então a gente entrou em contato, os meninos, vamos esperar mais uns 2 meses, 3 meses. Oh, que ilusão que nós tínhamos, que com 2, 3 meses a pandemia acabava, não é? Que a quarentena Passaram-se ia ser meses. 40 dias, né? Então, foi a quarentena que não é de 40, só se são 40 meses. E aí a gente teve que adiar esse momento de escutar você, mas já que a pandemia não passou, vamos nos adaptar aos novos tempos e ter você, pelo menos, através de uma live, trazendo esse tema importantíssimo e bastante oportuno, e apenas hoje a primeira vez na live do Viana, né, Denis? Apenas Isso. hoje a primeira vez, né? E que logo mais espero ter você lá conosco no auditório, energia maravilhosa, e poder juntar aí Campina Grande e João Pessoa e fazer a noite brilhar, trazer toda essa riqueza de conhecimento que você tem, que eu estou bastante curiosa. É o teu livro, né? Aprender, é um Isso livro que também. você tem com esse tema, Aprendendo com a Morte. Então, Denis, fica à vontade. Estamos em casa, numa casa mais do que nunca espiritual, sem paredes, sem a estrutura física do Viana, mas unidos pelo pensamento e pelo sentimento, né? E pelo desejo de servir ao Cristo, mesmo através das redes sociais, mas que a mensagem possa chegar acolhendo, amparando e levando luz a muitos corações que nesse momento está apertadinho, apertadinho de angústia, né? É verdade. Então, fique à vontade, meu querido. Então, você... Eu sei que se eu fosse ler o seu currículo aqui, dava meia-noite, eu não terminava, dizendo tudo que você é. Então, mas Não, dizer que é de gente. Campina Grande, que É, nasceu Denis de no lar Campina, tá bom. espírita, trabalhou na evangelização infanto-juvenil e hoje faz o seu belo trabalho como palestrante. Então, isso já é bastante, não é? Então, fica à vontade, Denis. Bem, queridos amigos, boa noite mais uma vez a todos. É com alegria enorme que a gente vem fazer essa participação, trazer essa conversa sobre esse tema que é tão relevante, sobretudo nos tempos que estamos agora, no qual estamos inseridos. Então, nossos agradecimentos iniciais a Deus por mais uma oportunidade de trabalho, a Jesus por tantos ensinamentos valiosíssimos, né, tantos exemplos, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui, e mais uma vez ao Centro Espírita Viana de Carvalho também pela oportunidade também de trabalho. Né? Então, alegria estar aqui nesta noite. Nossa conversa sobre a morte, aprendendo com a morte, eu gostaria de iniciar com um trecho de uma mensagem do livro Lá Pão Nosso, de Chico Xavier, que é Rendamos Graças. E aí a gente já lembra de Paulo, em tudo dá graças, né? Mas quando Sim. está tudo muito bom, tudo muito feliz, é muito mais fácil dar graças. Mas quando está ali, como você disse, com o coraçãozinho apertado, com a dificuldade de bater na porta, é um pouquinho mais desafiador para todos nós, né? Devido à nossa condição. Mas estamos aqui para aprender, para nos esforçar e para tentar trazer isso, diminuir a distância entre a teoria e a prática, né? Então, a mensagem diz o seguinte: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Né? Então, essa partezinha, a morte renova sempre, e aprendamos a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere,
é muito da nossa conversa, é muito do que a gente tem trabalhado sobre a morte, né? Então, se a gente olhar para a nossa história, não só nessa encarnação, porque temos uma história espiritual também, mas talvez só nessa encarnação a gente vai olhar e vai ver quantos ciclos a gente já fechou, né? Como foi importante fechar esses ciclos para que novos ciclos pudessem ser abertos, e a importância de a gente fechar, de a gente lidar com as despedidas, né? É bem difícil para uma família quando o filho sai de casa para casar, para estudar, para morar fora, para morar em outro estado, em outro país. A gente fica ali com aquele desafio de lidar com aquela ausência, mas quando essa despedida é pela porta da morte, esse é um desafio ainda maior, né? Mas eu falo muito nessa importância de fechar os ciclos e a gente saber fechar esse ciclo para começar outros, porque lembrando que quanto mais entregues nós formos às nossas relações, menos desafiador será essa missão de fechar esse ciclo. Porque quantas vezes a gente não já ouviu de algumas pessoas dizerem assim, quando um ente querido desencarnou, e depois de alguns dias a pessoa diz, eu queria ter feito mais, eu queria ter dito mais, eu queria ter feito isso e aquilo e não fiz. Né? Então, como isso é motivo de reflexão para a gente. Então, a morte ela saiu dos hospitais, das funerárias, dos cemitérios e passou a estar cada vez mais perto da gente. Né? Então, a gente precisa falar disso, falar com mais naturalidade, entender que morte não é o contrário de vida, é apenas o contrário de nascimento, né? Faz parte da vida, está dentro dessa nossa grande vida, dessa vida nossa inteira. E aí eu tenho falado em duas perspectivas sobre a morte. A questão da educação para a morte. E aí, óbvio que não é passando uma receita, não é dizendo que tem que ser assim, assim, assado, viver dessa forma, mas trazendo a reflexão de como é importante a gente viver de uma forma mais interessante, de uma forma mais bonita, de uma forma mais digna. Né? E aí eu lembro de uma frase do filósofo Erich Fromm que diz, morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável. Né? Então, como estão os nossos dias? Como eu avalio a minha vida hoje? Né? E como eu preciso, de hoje em diante, fazer diferente? Em quais momentos? E também, por outro lado, então é um chamamento à reflexão sobre a minha vida. Então, falar de morte é falar sobre vida. Sim. E aí, por outro lado, a gente tem a consolação no luto. E aí, quando a gente fala de consolação no luto, nós que estamos lá na AME, na Associação Municipal de Espiritismo daqui de Campina Grande, temos um trabalho lá, um projeto chamado AME Consolando e Abraçando Corações. Né? Um projeto que é coordenado por Márcia Nascimento, também com Márcia Miranda, são duas trabalhadoras daqui de Campina Grande, da casa, que devolveram seus filhos e que formaram a jovens, inclusive 23, 24 anos, e que fizeram esse grupo que é um grupo de escuta, um grupo de acolhimento a enlutados. Né? Então, antes da pandemia, acontecia de 15 em 15 dias na AME, presencialmente. Hoje em dia acontece também de 15 em 15 dias, mais virtualmente. E aí a importância, olha só, hoje eu estou aqui em casa, mas estou chegando ao pessoal de João Pessoa. Né? Então, da mesma forma, a gente lá com um projeto tem recebido pessoas de diversas localidades, pessoas enlutadas, pessoas com coração dolorido, mas que encontra nesse grupo de acolhimento um apoio sem qualificar, sem quantificar, sem a dor, né? Sem julgamento, um canto que você pode chorar, que você pode desabafar, e elas dizem lá, a gente precisa desabafar para não desabar, né? E aí é um grupo de escuta. Então, independente de religião, porque não é um grupo de estudo, não é um grupo de palestra, é um grupo de acolhimento. E aí a gente tem essa possibilidade de acolher essas pessoas. Tem várias pessoas católicos, evangélicos, que não têm religião, mas que estão lá unidos pela dor, mas sobretudo pela possibilidade de compartilhamento e de escuta. Como é importante essa questão da escuta. Né? Tem até um texto de Rubem Alves que ele fala sobre a escutatória e ele diz que a gente tem muito curso de oratória, mas pouco de escutatória. Né? Então a gente ainda tem um pouco de dificuldade de ouvir o outro. Então esse grupo é de acolhimento, de escuta e temos várias pessoas de diversas idades que perderam vários entes queridos
mas temos muitas mães que perderam filhos, né? Então, imaginem como é essa dor. E imagina pela empatia. Primeiro, eu queria fazer duas ressalvas. A questão quando a gente fala de perder o filho, né? O próprio Evangelho traz perda de pessoas amadas. Mas aí algumas pessoas dizem, mas a gente não perde ninguém. Realmente a gente não perde aquele amor, aquele elo, o que realmente nos une. Né? A gente perde a presença física, a gente perde aquele abraço. Então, não sem problemas falar perdeu, mas sabendo que o que verdadeiramente importa a gente não perde. Né? O que verdadeiramente fica a gente não perde. E a outra questão é justamente eu não preciso ter perdido um filho para saber que dói perder um filho. Né? Pela empatia, pela compaixão, por ver a outra pessoa, eu sei que dói. Eu não consigo sentir a sua dor. Eu não posso sentir a sua dor, mas eu posso estender a mão. Eu posso oferecer um ombro, eu posso oferecer a minha palavra e o meu ouvido. Então, lá no Evangelho, entre tantos desafios, e inclusive esses de perder filhos, tem perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. E aí, quando a gente fala em mortes prematuras, a gente lembra de algumas frases que algumas pessoas falam. Interrompeu a ordem natural da vida. Como se existisse essa ordem, como se existisse essa regra, como se tivesse que ir primeiro o avô, depois o pai, depois o filho, depois o neto. Né? E a gente sabe, assim, essa regra nunca existiu. Jesus volta primeiro para casa. Né? A gente sempre viu pessoas diversas, em diversos momentos de sua vida, voltando para a verdadeira pátria, porque assim a história de cada um. Então, cada um tem um momento a ser cumprido aqui. Né? Então, lá no Evangelho diz assim, mas nossos olhos, eu costumo dizer que os nossos olhos são muito imperfeitos ainda para reconhecer isso, para entender verdadeiramente isso e para aceitar, né? Porque realmente é difícil. Então, é desafiador. E aí, lá no Evangelho diz, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Vós que compreendeis a vida futura, a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o Senhor soberano prometeu. Então veja que consolação o Evangelho traz, né? Dentre outras tantas, porque falar sobre morte dentro da codificação espírita tem muita coisa, né? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, enfim, toda a codificação tem. E aí, falando sobre essa questão dessa despedida e também da forma de como eu preciso refletir em como eu estou vivendo, em 2019 eu li 2 livros que foram, assim, divisores de água na minha vida. Não são espíritas, mas tem uma mensagem belíssima. O primeiro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. É um livro de doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica geriatra, paliativista, trabalha com cuidados paliativos em São Paulo e lida com a morte todos os dias. Né? Então ela tem 3 livros. O primeiro são poesias, o segundo é esse, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e o terceiro, Histórias Lindas de Morrer. Então ela narra desencarnes que ela presenciou. E aí, nesse livro, ela traz reflexões que são muito importantes, e por isso que eu digo que foram transformadoras na minha vida, porque ela fala da importância de falar sobre a morte, de falar mais sobre a morte. Né? As pessoas batem na madeira 3 vezes para isolar, porque não quer falar, para não atrair a morte, né? E as pessoas não querem falar porque ainda tem isso como um tabu muito grande. E aí o tabu, que é um conceito lá utilizado na filosofia, fala que tem relação, né? Está relacionado com proibição, com perigo, com censura. E a gente sabe, como já falamos, que é parte da nossa vida. Então, a gente precisa encarar com naturalidade. Então, ela diz, será que algum dia as pessoas conseguirão desenvolver uma conversa natural e transformadora sobre a morte? Né? Porque tem uma pesquisa dos sindicatos e cemitérios, do Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares no Brasil, que diz que cerca de 76% das pessoas não falam sobre a morte, não querem falar sobre a morte. Aliás, de brasileiros, não de pessoas. Não querem falar sobre a morte porque associa a sentimentos difíceis, ficam mal, então não querem falar, preferem colocar lá. Mas a partir do momento que eu coloco lá no cantinho, quando ela chega, porque ela vai chegar, seja no meu processo de finitude ou de algum ente querido,
vai doer muito mais. Vai ser muito mais desafiador de enfrentar esse processo, né? Então, se eu não busco, se eu finjo que não existe. Então, e eu ainda digo que dentro desses 74, 76% ainda tem muitos espíritas Com que certeza. também não querem falar sobre, porque alguns já chegaram para mim e dizer, mas você fala muito sobre morte, fala sempre sobre morte como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu disse, é E natural, é. faz parte da nossa vida, né? Tem uma frase do escritor irlandês Oscar Wilde que ele diz, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então fica o questionamento, eu estou vivendo ou estou existindo? Como eu tenho levado a minha vida? E aí, doutora Ana Cláudia, ela traz duas reflexões bem importantes nesse livro também, dentre várias outras. O início do livro é um pouco da sua história dentro da medicina, como ela chegou a lidar com essa questão da morte e muito de encontro com alguns médicos que olham muito para a doença e não para a pessoa, né? E aí ela diz, morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. E aí tem tudo a ver com essa frase de Oscar Wilde, né? Eu estou vivendo, eu estou existindo. Como eu estou levando a minha vida. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. E as pessoas irão nos esquecer quando eu não for capaz de tocá-las. Quando eu não for capaz de sair das suas presenças e deixar uma mensagem. Né? De deixar algo positivo para ela, uma mensagem de conforto, um ombro amigo. Eu gosto muito de uma frase que uma professora colega fala, sobre a força da nossa palavra na vida das pessoas, né? A gente não sabe esse impacto como é na vida das pessoas, mas ela traz uma reflexão. Se você pudesse se alimentar das suas palavras, você estaria nutrido ou envenenado? Né? Sim. Então, o que é que eu tenho levado para as pessoas? O que é que eu tenho falado? E isso aí serve para as minhas preces, para os meus pensamentos, para a minha energia. Sim. O que é que eu tenho direcionado para essas pessoas? Né? Então, por isso que eu falo da importância de a gente cultivar as pessoas. Cultivar as pessoas porque muitas vezes eu vivo uma vida como se eu fosse morrer lá para os 90 ou mais. Então, eu Sim. tenho muito tempo daqui para lá para fazer muita coisa. Ou que se eu tiver uma doença, eu vou ficar doente, eu vou ficar de cama, eu vou ter um tempo, né, para poder me despedir, pedir perdão, ser perdoado, etc. E muitas vezes a gente sabe que não é. Quantos casos, eu não digo fora infarto, acidentes, fatalidades, fora isso, quantas vezes a gente não viu agora nos telejornais passando que, por exemplo, um filho foi deixar a mãe para fazer o teste de Covid e ela ficou e já foi entubada e desencarnou lá mesmo e ele nunca mais viu. Exato. Né? Isso. Então, quantas vezes não aconteceu, não tem acontecido isso, né? Então, a gente não tem tanto tempo quanto a gente acha que tem. Então, por isso que é importante a gente cultivar as pessoas, cultivar as nossas relações, inclusive, porque lá falando sobre essa morte também, eu fiz em fevereiro, eu assisti a uma aula de uma enfermeira australiana, que aí, aqui no Brasil, tem uma fundação chamada Fundação Elizabeth Kübler-Ross, que também Isso, foi uma TBR. paliativista, né? Isso. E lá tem cursos, tem aulas que eles fornecem para as pessoas. E eu fiz algumas australiana que ela tem um livro escrito intitulado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. E isso, doutora Ana Cláudia já tinha falado no livro, eu já tinha visto, e desde a primeira vez que eu vi esses 5 arrependimentos, eu achei muito interessante. Cada vez que você lê, cada vez que você reflete sobre, você começa a pensar na sua vida, se eu estou fazendo algo para modificar essa realidade. Então, primeiro, as pessoas quando estão nos leitos de morte, elas não se arrependem do carro que não comprou, do celular que não teve, do computador que não comprou. O primeiro grande arrependimento é eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Isso é forte. Voltou aqui. Veja como isso é forte na nossa vida, né? Eu gostaria de ter feito minhas escolhas baseadas nas minhas escolhas e não feito para agradar os outros. Isso. Né? O segundo grande arrependimento é eu gostaria de ter demonstrado mais os meus sentimentos. Então, por vergonha, por medo, por orgulho, eu não disse que gostava, não disse que amava, não disse que aquela pessoa era importante para mim e às vezes não dá tempo de dizer.
O terceiro grande arrependimento é eu gostaria de não ter trabalhado tanto, né? Então, Rafael Lavarini, grande amigo nosso, ele falou uma vez uma frase que... sabe aquelas frases que às vezes algumas pessoas falam, que fica ali você fica, né? Refletindo, Ecoando. refletindo, ecoando, né? Chamando a atenção. Por acaso ela não fica, né? E aí, ele disse assim, quando a gente não tem tempo para nada, a gente está escravo de alguma coisa, né? E aí, tudo a ver Exatamente. com isso. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto, porque eu trabalhei tanto, eu não tinha tempo para nada, que eu não tive tempo para minha espiritualidade, eu não tive tempo para meus amigos, eu não tive tempo para minha família, eu não tive tempo para tomar um cafezinho com aquela pessoa, sabe? E aí, bate o arrependimento. O quarto grande arrependimento, eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos, né? Porque a nossa família, ela é muito mais por necessidade do que por merecimento. E aí a gente tem alguns ajustes a serem feitos ali e devem ser dada a devida importância, mas a gente tem grandes oportunidades de formar laços com amigos que a gente tem afinidade, que a gente às vezes fala até mais que um irmão, que a gente conversa outros assuntos, e isso não significa dizer que ama menos ou mais o irmão, mas são laços que a gente precisa alimentar e que a gente precisa fazer com que isso perdure, porque vai passando o tempo, a gente vai soltando a mão de muitos amigos, quando chega lá na frente a gente sente muita falta, né? E o quinto grande arrependimento, que resume todos esses, eu gostaria de ter me feito mais feliz. Então veja como isso é forte, né? Você chegar ali na reta final dessa encarnação e você dizer, eu gostaria de ter me feito mais feliz. Então, a nossa ideia é a gente refletir sobre isso para que eu possa diminuir o máximo possível esses arrependimentos. Porque a gente precisa ter uma vida mais leve, uma vida mais bonita. O outro livro que eu li também é de Ana Michele Soares, Enquanto Eu Respirar. Ana Michele Soares, ela é uma jovem de 30 e poucos anos e ela tem câncer metastático. Nesse livro, ela conta sobre a sua história do câncer, mas ela diz não é uma história. O meu livro não é sobre câncer, é sobre viver, é sobre Sim. vivência, é sobre dançar com o tempo, é sobre querer o milagre da boa morte, é sobre olhar para trás e ter a certeza do que eu vivi, do que eu tive uma vida extraordinária. Então ela conta a história do câncer, ela conta a história de uma amizade, ela faz uma bucket list, uma lista dos desejos com a sua amiga Renata, desencarnou, e são desejos que a gente vê que são coisas que realmente importam na nossa vida. Porque ela disse assim, se a gente perguntar a um jovem de 30 e poucos anos quais são os seus sonhos, seus desejos, talvez venha aí uma viagem para a Europa, um carro novo, uma casa na praia, e não é a casa, mas são as experiências que ficam, que você vive naquela casa. Não é a viagem, mas com quem você viajou, que tipo de relação você alimentou, né, naquela viagem. Então, ela traz muitas reflexões importantes e ela diz, será que é preciso, que é necessário você receber um diagnóstico de um câncer, de uma doença incurável, para você refletir melhor sobre a sua vida, para você analisar, né, essa sua vida? E ela traz esses ensinamentos que são muito importantes. Assim como a gente tem o projeto Consolando Corações, a gente tem o programa Consolando Corações, que é todos os domingos pelo YouTube, que a gente tem alguma conversa, algum bate-papo com algumas pessoas. E próximo domingo agora, depois de amanhã, eu vou conversar com Tom Almeida, que ele é idealizador do Instagram Infinito, Conversas Sinceras sobre Viver e Morrer. E ele, no Instagram, ele colocou um gráfico que eu achei muito interessante. São 2 círculos. O primeiro tem consciência da morte, que todos nós temos. Às vezes queremos fugir, mas temos a consciência da morte. E do outro lado, listas de coisas para fazer, que é importante a gente ter objetivo, a gente ter sonhos. Mas na interseção desses 2 círculos tem lá coisas que realmente importam. Então, as listas de desejos é aquele almoço de domingo com a família, é aquele cafezinho com um amigo no fim da tarde, é a lista de desejos. Na lista de desejos de Ana Michele e de Renato, tinha lá comer o estrogonofe da tia tal, estar presente no batizado da minha filhada, né? Ver o pôr do sol. E a gente vê que nesse processo de finitude, como é importante a gente dar atenção às coisas mais simples, porque são essas relações que verdadeiramente ficam.
né? Hoje, depois de tantos desencarnes aí, nesse luto coletivo que a gente tem vivido, como a Sim. gente olha com outros olhos aquele Natal em família, aquele domingo almoçando em família, como é importante. E quantos lares hoje não estão se reunindo ou estão tendo dificuldade de se reunir porque está faltando aquela pessoa, né? É. Porque está faltando aquela mãe, porque está faltando aquela avó, aquele primo, aquele amigo, né? Momentos simples, como uma pessoa falou aí, né? Que são os que verdadeiramente importam e que ficam. Agora, na pandemia, eu estava dando uma olhadinha aqui antes de entrar na live, que nós estamos com mais de 365 mil mortos, né? E aí, muita gente, inclusive enlutada, porque primeiro que mais de 365 mil, mas isso só Covid, né? Fora as pessoas que estão morrendo Sim, aí por outras sim. doenças, fatalidades. E aí a gente precisa lembrar que tem uma pesquisa que diz que para cada pessoa que desencarna, ficam cerca de 6 a 10 pessoas enlutadas. Então, imagine a gente multiplicar 365 mil vezes 10 e quantas pessoas não estão enlutadas, quantas pessoas não estão precisando das nossas orações, do nosso apoio, porque a oração tem muita força, né? Então, as pessoas, os desencarnados, sim, né? As pessoas que estão enlutadas e as pessoas que estão lidando diretamente também com esse processo, né? Então, o pessoal que está de fato ali na linha de frente, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, pessoal ali que trabalha no hospital, na parte burocrática também, todo mundo está ali. Eu vi uma reportagem de uma jovem médica e ela disse assim, hoje no meu plantão morreram 14. Né? Então veja como isso é forte. E aí, independente de ser espírita, católico, evangélico, não ter religião, é questão de empatia. É ser humano. Você sente, né, aquilo. E não é porque a morte é um fracasso. Não é porque o médico vai encarar que perdeu. Ninguém perdeu. Né? Foi um ciclo que fechou. Mas é difícil. Mas Com é difícil certeza. porque isso não são números. Não são 14 apenas. São pais, mães, avós, primos, amigos, são amores de pessoas, são pessoas importantes na vida das outras pessoas, né? Talvez a gente não conheça, a gente nunca viu, mas aquela pessoa é muito importante para outra pessoa. Lá no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles traz, vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundar essa reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, o que a gente está vivenciando agora, poderás despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Né? E aí ela fala a importância, inclusive, dos féretros, porque a gente escuta algumas vezes as pessoas falarem não, eu não gosto de ir para um velório, eu não gosto daquele clima. E eu, como nasci num lar espírita, falar sobre morte para mim sempre foi muito natural. Eu fui evangelizador por 13 anos e infantil, evangelizei crianças de 5 e 6 anos e quando chegava ali a época de finados, eu falava sobre morte. Né? Falava sobre morte. Tem um livro muito bonitinho que é O Meu Avô Desencarnou e a gente conversava, claro, numa linguagem adequada, mas não deixar de falar. Né? Infelizmente, eu não sei se quando a criança chegava em casa ela era tolhida ou aquele assunto era natural. Mas é preciso falar, porque eu não posso criar histórias, eu não posso dizer que virou estrelinha apenas, eu não posso dizer que Deus levou, porque aí Deus levou porque não deixou comigo, eu vou ficar com raiva de Deus. A criança fica com raiva de Deus. E aí fica muito pior, porque aí ela cria aquela barreira, quando for mais tarde, vai ficar muito mais difícil de aceitar, né? Isso que é natural e que vai acontecer e que tem acontecido com todos nós. Então, a importância de falar sobre e a importância de... minha mãe dizia muito eu lembro muito de quando eu era adolescente, criança, adolescente, que ela ia para algum velório de alguém conhecido e dizia, vamos. E a gente ia, claro, respeitava também lá o momento de, se não quisesse chegar muito perto, etc. Mas e entender a importância. E ela dizia,
a gente ir para um velório, para um momento desse, é uma caridade para aquelas pessoas Com que estão certeza. lá. Né? Porque algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu não sei o que falar. Não fala nada, então. Chega, dá um abraço e fica caladinho. Não é porque naquele momento que a pessoa não está concatenando as ideias, a pessoa está num momento difícil, ela não quer saber se sentiu dor, se não sentiu, se vai encontrar os parentes lá na espiritualidade, se não vai. Ela não é um estudo, não é um evangelho ali, é acolhimento. É porque aquela pessoa está com o coração dolorido. Ela precisa apenas de uma pessoa que esteja ao lado dela, que vá pegar um cafezinho e dizer, eu vou pegar um cafezinho, quer Sim, também? sim. Esteja lá ao lado, em silêncio, abraça, né? Chora junto. Se tiver vontade de chorar, chora também. Mas por quê? Porque depois a pessoa não vai lembrar do que você falou, mas ela vai lembrar do que você estava ali. Do apoio. Ela vai lembrar do Isso. apoio, ela vai lembrar daquela pessoa que estava ali comigo o tempo todo e que no final disse assim, conte comigo, eu estou aqui. Pronto, Isso. basta isso, sabe? E aí, como é importante isso? Tem pesquisa que diz que as pessoas estão diminuindo os tempos de velório porque não conseguem viver aquele momento. Então, Suportar. veja como E, no entanto, o momento do velório é tão importante, né? Tem aquele livro de Luiz Sérgio que diz Na Hora do Adeus. Não sei se você já Uhum. teve a oportunidade de ler, mas ele é riquíssimo, ele traz assim um alerta, um chama, para que a gente atente para a importância do momento do velório. A nossa tarefa não se encerra só quando se está no hospital, ainda cuidando, dando remédio, levando para uma cirurgia, uma quimioterapia, mas como o papel dos amigos e dos familiares continua no momento do velório, tanto Sim, para os familiares, mas para quem desencarnou e para a equipe espiritual que está trabalhando no momento, no processo do desenlace. Então, a contribuição de quem lá está, contribuindo com suas vibrações, seus pensamentos, suas suas orações, preces. isso é essencial, é um suporte material e um suporte espiritual. Então, esse livro, para mim, Isso. também ele é fantástico quando ele nos alerta. É uma rede de apoio, né, que é formada ali, que é Isso, criada ali isso. e ajuda o plano material e o plano espiritual. E aí lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, tem uma parte, o temor da morte, e tem uma parte que chama mais atenção, que é porque os espíritas não temem a morte, né? Que aí vai de encontro ao que eu disse lá no começo, que tem muitos que ainda temem, mas aí pelo Não menos isso é um... deveria, né? E, Os não deveria. espíritas não deveria preservar a vida, respeitar a vida, mas não deveria temer. Mas só pelo tipo de prece que muitas vezes se faz é que se vê É, que espírita não faz diferença, uma grande é. parte. Isso. Aí, mas pelo menos assim, a gente vê esse trecho como um direcionamento, né, para a gente, para onde a gente deve ir, o caminho, né, que ele diz, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a Terra. Já não é só esperança, mas a certeza que os conforta. Então Sim. veja como é um conforto para a gente, um direcionamento para a gente, para a nossa finitude e para quando a gente encarar de entes queridos também. Né? Assim que a gente deve enxergar. Lá no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, também fala dessa questão da vida futura. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Menos atenção presta às preocupações da vida, né? E aí é por isso que quando a gente tem essa perspectiva de futuro, a gente passa a ter um olhar para a vida e um olhar diferenciado para a nossa vida. E a gente passa a viver melhor, como traz na outra mensagem de Joana de Ângeles. E tem o finalzinho que diz, vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Né? Então, se a gente para pensar sem desespero, claro, que pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, com certeza a gente vai dar menos atenção a essas preocupações da vida. A gente vai lembrar lá de Chico Xavier de que tudo passa e isso também vai passar, né? E a gente vai dar muito mais atenção ao que verdadeiramente importa.
as nossas relações, né? A gente vai tratar muito melhor as pessoas, a gente vai se tratar melhor também, né? E a gente vai seguindo dessa forma. Quando as pessoas falam sobre o espiritismo, a doutrina espírita matou a morte, exatamente. E aí, naquele mesmo Instagram do Infinito, tem uma pesquisa que fala sobre os medos. E aí, quando a gente fala sobre medo, eu tenho medo da morte ou eu tenho medo de como eu vou morrer? Né? Eu tenho medo de como eu vou morrer, eu tenho medo de, lá no fim da vida, ter aqueles arrependimentos. Ou eu tenho medo de, quando eu desencarnar, eu ter outro tipo de arrependimento quando vir a consciência de fato, né? Quando aquele véu do esquecimento sair, né? Que traz o evangelho. Ou eu tenho medo de não encontrar ninguém lá do outro lado, né? Que a doutrina fala tudo isso no Livro dos Espíritos. Ou eu tenho medo de sentir dor. E aí, lá nessa enquete, a maioria das pessoas, 28%, tinha medo de estar só. Por isso que eu falo lá atrás de cultivar as pessoas, da importância de a gente alimentar as nossas relações. 19% tem medo de sentir dor. A doutrina vai falar, vou trazer rapidinho aqui também o Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, esse momento do desenlace. Né? 19% tem medo de ficar acamado. E aí já mostra um pouquinho do nosso orgulho de a gente perder a independência, depender das pessoas. 19% tem medo de deixar os filhos. E eu achei muito interessante esse dado, porque, por outro lado, me chamaram para falar sobre a morte com os jovens, e eu perguntei sobre os medos. Primeiro, um que foi super interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu já escutei gente falar assim, eu tenho medo de morrer queimado, afogado, né? Mas teve um jovem que disse assim, eu tenho muito medo de morrer mastigado por animais. E aí eu disse, interessante, né? Vai que é uma reminiscência de passado aí. Sim. E aí ele trouxe esse medo curioso, assim, mas muitos jovens também disseram, eu tenho medo de deixar meus pais. E aí a minha cabeça, né, já trabalhando, jovens que dizem que têm medo de deixar os pais, pais que dizem que têm medo de deixar os filhos, será que eles sabem? Será que o pai sabe desse medo do filho, que o filho sabe desse medo do pai? Porque com certeza, se eles conversarem sobre isso, se eles souberem, essa relação vai ser muito mais bonita. Né? Então, tem esses medos. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, tem é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Então, de fato, é como algumas pessoas dizem, descansou. Né? Descansou de fato. Só que ali no momento do velório não é o melhor momento de você ouvir isso. Sim. Né? Lá na pergunta 160 tem o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E a espiritualidade responde sim, conforme a afeição que lhes voltava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas das matérias. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Então, até aqueles que a gente esqueceu quando entrou aqui nesta encarnação, eles vão com todo amor nos receber. Né? Então, veja como é importante a gente ter esse suporte, como é importante e como é valioso. Né? Alberto Almeida, ele diz que, numa das suas palestras, que o irmão desencarnou e aí teve a oportunidade de contato e perguntou qual foi a maior alegria e qual foi a maior tristeza ao se deparar no mundo espiritual. Ele disse que a maior dor que teve após a morte foi chegar e reconhecer que não fez todo o bem que poderia ter feito. Deixou muitas oportunidades passar. Né? Então, quantas vezes a gente já não escutou alguns espíritas, algumas pessoas dizendo assim, quando eu me aposentar, eu vou começar a fazer trabalho voluntário, ajudar o próximo e tal. E se não se aposentar? E se morrer daqui a 2 anos? 1 ano? Amanhã? Quantas oportunidades vai deixar de ajudar? Né? E qual foi a maior alegria? Foi confirmar a imortalidade da alma e os reencontros. Né? É por isso que Chico Xavier, lá no livro Família, ele diz, emancipação espiritual é a mensagem da morte. Né? Então, é a gente estar, de fato, emancipado, livre, independentes, né? Porque todos somos seres independentes, somos seres únicos
e imortais. Então, a emancipação espiritual é a mensagem da morte. É por isso que eu costumo dizer que é muito importante, tanto nessa questão de vida e de viver bem, quanto no momento de um luto, a gente ter esperança. Esperança em dias melhores, esperança de que as coisas vão melhorar, que as coisas que a dor vai passar, né? Esperança, se hoje tiver difícil, porque o luto é um processo. É por isso que o nome da nossa fala é Aprendendo com a Morte, é no gerúndio. Sim. É porque é um processo, é diário, e tem dia que a gente tá no luto, tá lá em cima, tá bem, a gente lembra com saudade daquela pessoa, mas no outro dia tá lá embaixo. Às vezes, no mesmo dia, a gente faz assim, né? A gente faz assim porque vem a lembrança toca uma música que você lembrou daquela pessoa, você sentiu o cheiro, um cheiro, a comida que fizeram lembrou aquela pessoa, e vem a palavra que está na moda hoje, né? Os gatilhos, né? Que faz com que retorne aquela lembrança, e às vezes a gente está um pouquinho mais fragilizado, chora, né? E pode chorar, e pode viver o luto, e deve viver o luto, né? Porque a gente diz lá no projeto, é preciso viver o luto para não viver de luto, né? E até para esse luto não virar um luto patológico. Isso. Então tem que chorar mesmo, tem que se permitir, tem que se conhecer, mas se conhecer para poder também sair daquele vale. É importante você dizer isso, Denis, porque tem alguns espíritas que pensam que por ser espírita ele não pode chorar. Mas você é espírita, não pode chorar. Por que não pode chorar? O choro da saudade é inerente a quem ama. Agora, o choro da revolta, da inconformação, do brigar até com Deus, porque tirou fulano de mim, levou fulano de mim, esse choro chega ao outro lado da vida como um ácido totalmente destruidor, que incomoda e faz sofrer. Mas o choro da saudade, que muitas vezes é compartilhado também com quem partiu, que está do outro lado da vida, mas depois desse choro vem uma calmaria, vem um sossego e uma sensação de que, unidos pelo amor, nunca haverá distância. De uma forma ou de outra, sempre estaremos unidos e interligados por quem amamos, não é? Não é a morte física que faz acabar. Então, é muito importante esse destaque que você dá de que oscilamos, porque isso é uma condição humana, nós não temos uma condição divina. E que é humano e o espírita também pode chorar e ter saudade. Pois é, eu fui uma certa feita dar uma entrevista numa rádio e a pessoa ligou e perguntou por que espíritas não choravam no velório. E eu disse, talvez tenha sido aquele velório especificamente que você foi, que aquela pessoa não chorou, mas não é proibido, é permitido, pode chorar, porque é a gente sentir essa emoção. E claro, a gente não se prepara para a morte, a gente nunca vai estar preparado, mas a gente tem essa beleza da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, para nos fortalecer, para evitar o desespero, para evitar o descontrole emocional. Né? Então, como é importante a gente atentar para isso. E acreditar além dos nossos olhos, né? Porque os nossos olhos são muito imperfeitos para reconhecer muito de tudo isso que acontece. Mas nós temos essa doutrina para nos esclarecer de uma forma consoladora, maravilhosa. E o fortalecimento através do conhecimento. Né? O fortalecimento através do conhecimento, para que quando a gente chegue nesses momentos que a gente precise colocar aquela teoria na prática, seja um pouquinho mais fácil, né? Seja um pouquinho menos desafiador. Então, a importância de a gente pensar nessas duas perspectivas. A gente pensar no sentido dessa vida que a gente precisa valorizar cada vez mais, a gente precisa viver de uma forma bonita, e também a questão do apoio a essas pessoas enlutadas. E a importância de recomeçar, a importância de estar, de entender que amanhã é um novo dia, que amanhã eu vou estar melhor. Se hoje eu não estou, mas eu tenho esperança que amanhã eu vou estar melhor. Né? E como a nossa vida, de fato, é feita disso, né? Desses ciclos, desses recomeços. Sim. No início da pandemia, com essa questão de grupos de risco, pessoas que estavam com muito medo de desencarnar, uma pessoa ligou para mim e disse assim, Denis, eu chorando muito, e disse que ela
que ela estava com vergonha de fazer uma prece, de orar para Deus. E eu perguntei por quê. Ela disse, porque faz muito tempo que eu não falo com Deus. E eu estou com vergonha de, nesse momento de desespero, eu só procurar nesse momento. E aí eu lembrei da importância de recomeçar, da importância de voltar, e lembrei, inevitavelmente, da parábola do filho pródigo também, né? Então, que o pai sempre está de braços abertos para todos nós. Então, entre esse caso e outros que nos procuraram, eu escrevi um texto, e aí já para a gente ir se encaminhando nos para o minutinhos finais, viu, Dani? Isso. Aí, esse textinho para a gente fechar a nossa fala, que é sobre essa reconstrução diária e necessária. Eu tinha um certo receio com essas palavras que têm o prefixo ré. Reconstruir me parecia muito forte, como se não tivesse mais nada a oferecer. Mas eu sabia que tinha e que tenho. Às vezes a gente pode até fazer uma mudança na casa, construir uma nova parede, uma nova sala de estar, reformar. E lá vem ele de novo, o bendito prefixo. Talvez isso fosse fruto do medo, do preconceito e até da minha falta de humildade. Quem sou eu que não posso voltar? Que não posso reajustar, reaver, refazer, reorganizar, reestruturar? Isso definitivamente não tira o meu valor, as minhas virtudes, e não apaga a minha história. Eu estava ficando distante de mim. E aí vem as dores, as indiferenças, as superficialidades e me fazem voltar para casa. Lá só há beleza. Mas minha visão estava turva, fruto de uma insensibilidade que rodeava os meus dias. Eu quis voltar. Para minha surpresa, encontrei um amigo, um irmão. E ele me fez lembrar que, por vezes, eu estava preocupado com a decoração da casa e não com a base, com o simples, com o verdadeiro, com a verdadeira sustentação. Fez-me olhar para dentro, tirou aquela nuvem que embaçava os meus olhos, segurou as minhas mãos, abraçou como quem sabe reconhecer o valor de uma vida, da minha vida, e sem qualquer palavra conseguiu dizer, eu estou aqui. Estar longe é só uma questão de perspectiva. Renovar pode ser dar um passo à frente ou dois atrás. O que importa é buscar ser melhor. Distante de quê mesmo? Você olha e tem dias que parece que estou muito além do que os seus olhos podem ver. Eu olho e sinto você diante de mim, com mãos, olhos e principalmente com coração. Eu estou aqui. Meu pai me colocou ao seu lado e eu prometi que jamais o abandonaria. Se vai reconstruir, aprimorar, pouco importa. Afinal, às vezes, nenhuma dessas palavras consegue dizer o que você sente. Nem precisa. Ele sabe do seu coração, ele sonda a sua essência. Ele abre os braços todas as vezes que você for e sentir vontade de voltar, de recomeçar. Filho meu, eu estarei sempre aqui, sustentáculo para a sua construção, para a construção da sua casa sobre a rocha. A importância de a gente recomeçar, a importância de a gente lembrar de uma mensagem que Viktor Frankl diz, neuropsiquiatra austríaco, que quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Está nas nossas mãos, né? Então, falar sobre morte, para mim, é falar sobre vida. E quando as pessoas perguntam por que eu falo sobre morte, eu respondi uma vez, e isso continuou também, como aquela frase de Rafael na minha memória, falar sobre morte é trazer vida para os meus dias. Por isso que eu preciso falar sobre isso, a minha contribuição, para que a gente traga reflexão, para naturalizar, falar sobre, e para eu aprender com isso, para viver cada vez melhor, para viver bem, para morrer bem. Então fica meu carinho, meu abraço para o Centro Espírita Viana de Carvalho. Muito obrigado pelo convite, pela nossa conversa, pela nossa noite, ao Grupo Sintonia também, que harmonizou aqui. E muita paz a todos. Muito obrigada, meu amigo. Que tenha sido a primeira e daqui a pouco tenha outros e outros momentos para a gente poder usufruir dessa troca de conhecimento que você nos trouxe. Muito bom. E um dia, quem sabe, está presencial em nossa casa. Então, fica aqui nosso grande agradecimento. Você tem, nesse momento aí, o livro Aprendendo com a Morte? Não, a gente está na pré-venda do livro. Ah, tá. Então, assim que tiver já publicado, nos avise, tá? Com certeza. Porque tem um grande interesse de tê-lo. E aí, um dia você vem ao Viana e faz o lançamento dele presencial no Viana. Quiser. Tá bem? Então, um grande abraço, um abraço aí nessa cidade gostosa, linda, morrendo de saudade em Campina Grande, porque eu sempre ia, quando a gente ia entregar as touquinhas e as perucas no HU, para as crianças que fazem quimioterapia. Ah, eu adorava essas idas, muita saudade. Mas vai voltar, tudo um dia vai voltar. Então, fica aqui nosso grande abraço e nosso grande agradecimento, viu? Um abraço. Obrigado.
também. Beijo para você no coração. Tchau, minha filha. Aqui. Desliga. Tá desligando aí.